É legal essa técnica, porque eu já vi eletricistas que ligaram pro cliente, o cliente já estava interessado nesse tipo de serviço, procurando outros eletricistas, porque não lembrava desse. O cliente ele não sabia desse segundo problema. Uhum. Então ele não vai ter tempo para poder te comparar com o concorrente, porque ele não está indo atrás de pessoas para arrumar. Fala, Leon, seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A, o podcast que vai fazer você, eletricista, se transformar no eletricista fora do padrão, um verdadeiro eletricista Classe A. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão. E eu me chamo Gabriel, analista de marketing aqui da Sala da Elétrica. Muito bom, e o tema do nosso podcast de hoje foi um tema sugerido por um seguidor. ouvinte do nosso podcast, né? O Juliano Nunes. Ele falou o seguinte: Everton, como eu consigo atrair mais clientes para completar as minhas horas de trabalho? Essa é uma pergunta muito boa, até porque ele provavelmente, se ele está seguindo a gente e acompanhando nossos conteúdos, ele aumentou o valor dele, fez a precificação. Exato. Só que para compensar tem que trabalhar aquelas horas que ele colocou que ele tem disponível. Exatamente, porque é isso que você tem que entender. Se você está chegando de paraquedas aqui agora, no primeiro episódio que você está assistindo é esse aqui, tem um episódio que a gente fala sobre precificação. Né? Eu vou até pedir para você aqui no podcast mesmo, depois você anota lá, mudar o nome do podcast para como calcular o seu preço. Ele tá lá, tabela de precificação, e aí a galera se confunde. Beleza. Tabela de preço, assim, né? A gente vai mudar, vai ser assim, o título do podcast vai se tornar, a partir de agora, ele é como calcular o seu preço de serviços elétricos, beleza? Beleza. Bom, beleza. Assiste esse podcast, porque nesse podcast eu falo, eu junto com o Gabriel aqui, a gente trincha assim, ó, como fazer a precificação. Porque na precificação tem alguns elementos importantes, desde o salário, lucro, custos, as despesas, não é a mesma coisa do que... E também as horas técnicas. As horas técnicas é a quantidade de horas que você tem disponível para trabalhar durante o mês. E por mais que você agora, ouvindo eu falar, pense assim, eu tenho 220 horas. Não tem. Muito pouco provável que você, trabalhando como eletricista independente, tenha mais do que 150 horas. Isso trabalhando sozinho. Se ele tiver uma equipe, aí é outra coisa. Aí o jogo muda. Então, olha só, provavelmente você não tem mais do que 150 horas, né? E ele me fez essa pergunta, o Juliano Nunes, exatamente por causa desse aprendizado que ele teve. Porque ele já sabe, a partir de agora, que se ele domina a precificação, provavelmente ele deve estar até no aplicativo Orçamento Incontestável. Se você não conhece o aplicativo Orçamento Incontestável, pelo amor de Deus, né? O que você está fazendo do mundo? Clica no link que está aqui na descrição, o QR Code que vai estar aqui na tela, e vai lá assinar o aplicativo Orçamento Incontestável. Beleza? Bom, detalhe importante. Quando ele pergunta isso, eu já sei que ele está acompanhando, que ele está calculando o preço dele e que ele já entendeu. E olha, agora eu já sei que a minha mão de obra custa R$100 por hora. E ele sabe também que não vai cobrar por hora, ele vai usar para precificar o serviço. Não quer dizer que vai cobrar por hora. Mas ele sabe que é R$100, por exemplo. Mas ele sabe também, para ele conseguir chegar nos R$10.000 por mês, um exemplo aqui de valores, ele precisa vender 100 horas a R$100 por hora. Né? E aí ele tá com essa pergunta dele, ele tá falando o seguinte: beleza, Everton, já sei quanto que eu quero, sei qual que é o meu objetivo financeiro, minha meta é fazer R$10.000, mas eu não tô conseguindo vender 100 horas por mês, fazendo 70 horas. Como que eu faço para ter mais horas para que eu consiga complementar aqui essa renda? Então eu trouxe esse tema de podcast, por mais que a gente tenha, eu vou falar aqui coisas que nós temos em outros podcasts, como a técnica e tudo mais, mas a gente vai deixar depois aí, de alguma forma, umas dicas para vocês encontrarem em outros conteúdos também, tá? Por quê? Porque essa pergunta é muito boa. Muito boa mesmo. Vou até pedir para você me ajudar aqui, Gabriel, a gente conduzir da melhor maneira possível esse tema aqui, tá? Beleza. Vamos lá. Então, eu sei que meu objetivo, quando eu falo em completar as minhas horas de trabalho, eu estou, na verdade, falando que eu preciso aumentar a quantidade de serviço para que eu possa chegar no meu objetivo financeiro, na minha meta. Né? R$10.000, R$100 por hora, 100 horas eu tenho que vender.
né? Uhum. E vendendo aqui, já fui eu pensando aqui, ó, vendendo as senhorinhas, não é nada a ver, meu Deus do céu, que merda, né? Meu Deus. Nossa Badum. senhora, nossa, coisa ridícula. Vamos lá, vamos focar aqui então. Aí, sabendo disso e tendo isso como base, o que a gente pode pressupor? Bom, primeira coisa, eu posso tomar ações que me faça aumentar a lucratividade sem ter que vender horas a mais e sem ter que ter novos clientes. Uhum. Simplesmente, se eu ouvir o podcast de como vender material junto da minha mão de obra, eu já vou conseguir aumentar minha lucratividade. Sim. E a gente provou que é muito provável, muito tranquilo você aumentar em pelo menos 40% a sua receita mensal. Sim, provamos de duas formas. Um, a gente foi e fez, Exato. colocamos a nossa cara a tapa, e outros alunos colocaram a técnica e validaram. Exatamente. A gente tem os depoimentos e a gente tem também um case nosso, aliás, que virou uma série de vídeos no YouTube. Sim. Tem um outro que virou até um vídeo do YouTube também, mas foi um reparo menor. Uhum. Mas, entenda o seguinte, né? Por que 40% a mais? Se você fizer o que a gente fala no podcast, você vai entender que tem cliente que vai comprar e tem cliente que não vai comprar. Uhum. E senão você ia dobrar. Ia ser Sim. 100%. Né? Iria ser 100%. Se você fizer o que a gente está falando, que é colocar o material com uma margem de pelo menos 30% em cima do material, mas para isso tem toda uma estratégia envolvida, Tem. você vai aumentar a sua receita. Ponto. Começa por aí. Só que ele não perguntou isso. Ele perguntou como é que ele aumenta a quantidade de horas vendidas no mês. Sim. Até porque se juntar os dois, Nossa colocar material e aumentar as horas. Imagina ele fazer uma projeção de vender 100 horas a R$100 e ganhar R$10.000. Só que aí ele pega e vende o material junto e ele consegue mais R$3.000, R$4.000 de lucro a mais sem ter mais clientes. De 10 pulou para R$14.000 quase. Sim. E, cara, isso é possível. Se você está acompanhando nosso se você escuta podcast, ouve podcast e não coloca em prática, você está cometendo o maior erro da sua vida. Eu não tô brincando não, tá? Maior erro, porque aqui a gente entrega conteúdo que a gente entrega na imersão, pô. Exato. O podcast, se a gente juntar todos os podcasts aqui, ó, basicamente tem tudo que tem na imersão. Sim, total. Everton, mas você é doido de fazer isso? Se você faz isso, as pessoas não vão querer comprar o seu curso depois. Não, você vai por causa disso, né? Mas vamos lá. É, porque aqui tá tudo separado, né? É. E na imersão você fica literalmente imerso naquilo 3 e dias. pode tirar dúvidas direto com o professor, que no caso é você. Exatamente. E ele fica imerso durante 3 dias ao vivo das 10 às 18, né? Uhum. Todos os dias. Top demais. Bom, beleza. Tendo isso em mente e olhando para esse contexto, como é que eu vendo minhas mais horas? Porque, tradicionalmente, como é que o eletricista vende para o seu cliente? O cliente chama ele no WhatsApp e aí ele vai lá e faz uma visita técnica e vende. Uhum. Ou seja, a maior parte das vendas do eletricista é uma venda reativa. Sim. Né? Uma venda reativa é porque eu reajo à venda. E não tá errado. Não, tá certo, né? Sim. Eu fiz as estratégias, eu ouvi o podcast do Google Meu Negócio, da otimização de Google Meu Negócio, e aí eu fui colocando, Uhum. as pessoas estão chegando até mim. Sim. Aí eu sou reativo, eu vou reagir àquela venda. Mas eu posso, por exemplo, dentro do processo ali, colocar ações ativas que vão fazer com que eu consiga conquistar meu próximo cliente sem que o meu cliente de fato venha me procurar. Sim. Não adianta. Se eu sei que eu preciso vender 100 horas por mês, eu não posso terceirizar o maior ativo da minha empresa, que é vender. Exato. Você tem que ser responsável. Exato, porque se eu ficar esperando o cliente vir até mim, vai ter semana que eu vou ficar com a bunda sentada no sofá, ouvindo ali o Jornal da Tarde, o Jornal da Manhã, assistindo o Lagoa Azul na sessão da tarde, esperando o cliente chegar, cara. Uhum. E não vai chegar. Não vai. Como que é? Júlio? O nome? Juliano Nunes. O Juliano, ele já mostra que ele não é esse tipo de pessoa. Porque ele Exato. perguntou como que eu consigo clientes. Significa que ele quer ir atrás. Ele quer saber o que ele tem que fazer. Perfeito, é isso. Então, assim, ó, uma ação ativa que a gente pode considerar. Primeiro, tem um podcast falando exatamente sobre essa técnica, que é a técnica da inspeção gratuita. Sim. Né? Então, assim, ó, eu tenho certeza que você, no seu dia a dia, atende muitos reparos. Quando a gente faz uma pesquisa com nossa audiência, com o podcast, no YouTube, assim por diante,
a gente percebe que os eletricistas independentes, eles normalmente atendem de 20 a 30 clientes de reparos por mês. Exato. Então, fazendo o uso da técnica da inspeção gratuita, o que é a técnica da inspeção gratuita? Eu pego, atendo um reparo, aí o cliente contou ali, estou comigo, eu vou lá e faço o reparo de uma tomada, interruptor, não importa. Depois desse reparo, imediatamente depois, eu executo, mostro para o cliente. Logo depois, eu falo para o meu cliente, ó, já estou aqui mesmo, não vou atender nenhum cliente nesse intervalo de tempo. Posso fazer uma inspeção na sua instalação? E essa inspeção eu vou levantar aqui alguns melhorias, ou se não houver melhoria, não vou levantar ponto nenhum. Mas esses pontos de melhoria que eu vou levantar para você, vai permitir com que você conheça problemas que você pode ser que você tem aqui na sua. E aí eu vou te falar quanto que custaria para arrumar. Mas você que decide, você me contrata ou não para arrumar esses pontos a mais. Sim. Você oferece isso para o cliente e já avisa que vai vender. Aí você oferece para 10 clientes, os 10 vão querer fazer a vistoria? Não, Não, pô, infelizmente. não. É um funil. Então, dos 10, 4 vão topar fazer essa vistoria. Desses 4, você vai passar, como você já avisou que vai vender, o fato dele aceitar fazer a vistoria, ele já abriu a permissibilidade de você vender para ele. Sim, A probabilidade dele comprar é maior. exato. Então, supondo que desses 4 que aceitaram, você foi lá e fez o que tem que ser feito, assiste, ouve o podcast sobre inspeção gratuita, a técnica da inspeção gratuita, e veja como é que é a técnica ponta a ponta, tá? Porque lá são quase 40 minutos falando da técnica em específico, tá? Então, você pega e aplica a técnica, e aí desses 4, vamos supor que 3 te contratam para fazer mais um serviço. Pronto. Eu aumentei em horas, de repente, já teve casos nossos de alunos que aplicou essa técnica em um reparo e depois vendeu uma infraestrutura inteira da casa do cliente. Uau. Não é comum, óbvio, não é toda hora que você vai fazer isso, Hum, mas existe a possibilidade, mas você vai aumentar a quantidade de horas vendidas no mês dentro do seu próprio cliente sem ter que contratar, ou melhor, impactar um novo cliente. E a probabilidade de vender para ele é maior, até porque ele já fechou o serviço anterior, ele viu você executando e provavelmente gostou, senão ele não Você já teria tá nem lá permitido. dentro. Já tá lá dentro. Então a probabilidade de fechar é maior. Não é 100%, óbvio, mas é maior do que um cliente novo que você nunca viu. Exatamente, tem outro ponto interessante dessa técnica que é muito relevante, que é o seguinte: o cliente ele não sabia desse segundo problema. Uhum, Então ele não vai ter tempo para poder te comparar com o concorrente, porque ele não está indo atrás de pessoas para arrumar. exato. Você que mostrou para ele. É por isso que eu falo, mas escuta o podcast antes de fazer besteira. Por isso que eu falo e explico no podcast lá, que esse é o único momento que eu permito com que ele que está ouvindo agora a gente, você que está escutando a gente agora, permito que você faça a venda na visita técnica. Esse é o único momento. Aí eu eximo você de qualquer culpa, porque na verdade, se você consegue, se der para vender, Uhum, na visita técnica, precificar e vender na visita técnica mesmo, eu não abro espaço para o meu cliente ir atrás de um. sim. Isso é crucial na técnica da inspeção gratuita. Já sabia, pô, dá para fazer isso aqui assim, assim, assado, vou 2 horas, a minha hora é 108,27 centavos, então clico aqui e tal, ó, vai dar R$ 535. Fiz conta tudo de cabeça aqui, só no exemplo, só não fiz conta nenhuma, só exemplo, tá? R$ 535,17 para fazer isso. Eu já pego e passo pro cliente na hora, ó, vai dar R$ 537, mas eu faço por R$ 500 pra você, já tô aqui mesmo, não vai ter deslocamento, nada. Já pego e aí eu aumento a quantidade de horas vendidas ali. Sim. Então, aplicar a técnica da inspeção gratuita. Basicamente, se você é um eletista que está em busca de se tornar um eletista classe A, obrigação sua. Uhum, Obrigação. Ponto. É a forma mais fácil até de fazer acontecer. exato. Aí tem outras coisas, né? Outras técnicas. Por exemplo, eu posso, primeiro,
sei que eu tenho uma previsibilidade ali de não ter clientes na próxima semana. Isso atrapalha a minha meta do mês. Isso vai atrapalhar a minha performance. Posso Uhum. pegar a minha lista de clientes, assisto podcast também de venda ativa para ex-cliente. Esse é o tema do podcast. E aí eu vendo para um ex-cliente. E aí eu vou vender o quê? Vai vender um sistema de automação residencial, mas não é a casa inteira do cara, não é isso. Você vai vender, por exemplo, a automação residencial, a automação de iluminação da sala dele, do quarto, Uhum. da cozinha. Vai ligar para seus ex-clientes, vai pegar o celular, vai mandar um áudio assim: "Opa, tudo bem, Gabriel? Aqui é o Everton Moraes. E lembra que aquele serviço lá que eu fiz na sua casa, XPTO? Que você achou? Tá tudo bem? Tá na garantia ainda, hein? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar?" Ponto. Aliás, mais uma coisa que eu queria te falar. Nós estamos com um novo tipo de serviço aqui na nossa empresa. E agora a gente está fazendo automação residencial. Eu queria poder te mostrar, escolhi você aqui como um cliente para mim poder te mostrar como que a gente está fazendo esse tipo de automação. E como é que funciona? Eu vou propor fazer a automação não da sua casa toda, experimentar primeiro, mas a automação da iluminação da sua sala. Topa me receber para a gente falar sobre isso? Eu vou mandar essa mensagem para 10, por exemplo, ex-clientes. E aí eu tenho 20 clientes que vão querer me atender? Dos 20 não. Não. Aí vai ter uma conversão, é um funil de novo. Uhum. Ou é funil, pessoal. Elas chegam até você e parte delas decidem continuar o relacionamento, né? Então, 20, mandei mensagem para 20. Vamos supor que 10 falam assim: "Não, obrigado". 10 falam assim: "Ó, gostei dessa ideia. Fala mais". Desses 10 você vai entrar em contato, desses 10 aqui você vai apresentar uma proposta depois, só que aí dos 10, só 5 que decidiram receber a proposta. Sim. Dos 5 que receberam a proposta, você fechou 3 negócios, Já é 3 que você não ia nem fechar. que você não ia nem estavam esperando. É. Eles não iam vir até você, mas você foi até eles. É legal essa técnica, porque eu já vi eletricistas que ligaram para o cliente já estava interessado nesse tipo de serviço, procurando outros eletricistas, porque não lembrava desse. Exato, dentro da imersão aconteceu isso várias vezes. Sim, E teve um cara, esse aí foi icônico, tem dentro do nosso canal do YouTube. Esse ano a gente foi na FEICOM, foi. a STEC contratou a sala da elétrica para entregar um conteúdo lá, então eu fui fazer uma palestra e foram 2, 3 horas, né? Uhum, Foi foi. um treinamento, não foi uma palestra. Exato. Um treinamento desse exato conteúdo. E nesse treinamento, o que eu fiz no final? A gente convidou 5 eletricistas que estavam na plateia para subir no palco e ligar para um ex-cliente e fazer uma venda. Todos eles foram atendidos. Sim. Dos 5, foram 5 não, foram 4, né? Foram 4. Foram 4, 4. Dos 4, 3 conseguiram resultados interessantes, Uhum. quase venda. Desses 3 quase venda aqui na hora, um vendeu na hora. Os outros quase venda aqui, os outros 2 quase venda, eles provavelmente venderam depois. Foi. Mas esse um que eu tô falando, certeza, ele ligou para oferecer um serviço de automação residencial, o cliente virou para ele e falou o quê? 8 câmeras aqui para instalar. Você não quer fazer essa instalação? E vendeu na hora 8 instalações. Foi. A pergunta: se ele não tivesse ligado, o cliente teria entrado em contato com ele? Provavelmente não. Né? Talvez você tá ouvindo aqui e falou assim: "Ah, eu acho que sim". E por que o cliente não tinha ligado ainda, sendo que a câmera já estava lá para ser instalada? Sim. Então o cliente, olha, eu posso dizer que o cliente não tem obrigação nenhuma de lembrar de você. O cliente não tem obrigação nenhuma de lembrar de você. Você tem a responsabilidade de trazer para dentro da sua empresa o maior ativo, que é a aquisição de clientes. Criar uma máquina de aquisição de clientes é obrigação sua e não é para ser terceirizada para o seu cliente. Sim. Senão você vai ficar reclamando assim: "Ah, mas isso aqui procuram. Ô, meu cliente da semana do mês passado atendi ele foi fazer outro serviço aqui, chamou outro eletricista". Hum. Cara, culpa é sua, né? É, Você não estabelece um contato, exatamente. Às vezes uma mensagem ali. contato. Então essas 2 ações aqui que a gente falou já são ações que dá para fazer hoje já. Já. É coisa simples. Exato, coisa simples. Tem outras ações que a gente poderia sofisticar um pouquinho mais esse negócio. Tem um outro podcast, por exemplo, aqui que a gente falou sobre parcerias com arquitetos e imobiliárias. Uhum.
Como é que eu faço para mim ter parceria com arquiteto e imobiliária para que eles os serviços deles? Mas concorda que ainda com parceria com arquiteto e imobiliária, eu ainda não tenho posse do momento da contratação. Eu fico dependendo desses 2 indivíduos. Sim. Então nem vou me aprofundar tanto nessa opção. Tem Mas uma é interessante eles assistirem esse podcast, porque amplifica. Exatamente. Pode ser que naquela semana você não estava esperando nada, aí o arquiteto, pô, tem um serviço aqui e tal, a imobiliária, Uhum. apareceu uma demanda aqui, então é mais uma engrenagem da máquina de atração de cliente. Sim. Mas tem um negócio que é importante. Tem um podcast que eu fiz com a Aline, e a gente falou sobre Google Meu Negócio com tráfego pago. Muito bom. Até porque o Google Meu Negócio é gratuito. Só que Uhum. dá para amplificar esses Nossa, resultados, cara. mostrar para mais pessoas, porque quanto mais pessoas assistirem, maior a probabilidade de te contratarem. Exatamente. Então, você une o útil ao agradável. Ah, Exato. precisa de muito dinheiro, Everton, para investir no Google Meu Ah, Negócio? com certeza, né? Você vai ter que investir uns R$ 5 por dia, pelo menos. R$ 5 por dia para impactar a pessoa. Só que você precisa ser instruído para isso, né? Pode ouvir o nosso podcast e você pode, de repente, contratar ter alguém para fazer isso para você. Mas, o que acontece? É barato fazer isso, Uhum. né, cara? R$ 5 por dia. Se você não puder investir R$ 5 por dia para você atrair um cliente, talvez tenha alguma coisa errada acontecendo. Sim, Da última vez que eu vi, eu acho que era R$ 6 por dia, agora mudou. mudou? É, por causa da Acho que inflação, inflação, o dólar, dólar tá subindo, isso. que é Então agora, $1 por dia, né? Então, né? Então é R$ 6 por dia agora, eu acho. No Facebook eu tenho certeza. No Google que eu não. Então acho que deve ser uns R$ 6 por. Mas considera que é 6, que se for 5 você vai ter uma boa notícia, sim. né? Então, você pode, por exemplo, dentro do seu Google Meu Negócio, mas é claro que antes você foi lá e fez o Google Meu Negócio, do jeito que a Sim. gente ensina, otimizou do jeito que a gente fala e criou a rotina de atualização como a gente manda, Uhum. né? Lembrando, eu fiz o Go to 5K, que é o desafio nosso, né? Sim. E no Go to 5K eu coloquei uma missão para os eletricistas que estavam lá 21 dias. Gente, que era colocar uma postagem por semana. E para acompanhar eles, eu fiz no nosso Google Meu Negócio também. Eu tenho um Google Meu Negócio chamado EM Instalações, que a gente fez só para ser didático e acabou virando um negócio. Sim. Então o que acontece? Nesse perfil, eu fui lá colocando. Eu saí, cara, de 0 interações com o público, porque eu não usava, para, eu lembro, 450 exibições do meu perfil, Nossa. só porque eu não fiz nada demais. Só coloquei postagens regularmente todas as semanas. Por que eu falei disso? Ah, por causa do tráfego. Beleza, então fiz as coisas certas. Agora eu posso fazer o quê? Eu posso fazer um anúncio no Google para atrair clientes. Quais são os cuidados que eu tenho? Primeiro, por que eu faço isso? Eu faço isso porque aí eu consigo colocar o nome da minha empresa na frente de quem está me procurando ou procurando um serviço que eu ofereço. Uhum. Aí aumenta a probabilidade de eu aparecer para novos clientes todos os dias. Então, o que eu tenho aqui? Eu vou fazer um anúncio e lá dentro eu consigo colocar algumas diretrizes. Eu posso falar tais palavras-chave, né? Então eu posso colocar para que meu anúncio apareça somente para as palavras-chave. Qual palavra-chave? Eletricista em São Bernardo do Campo, por exemplo. Sim. Quando alguém procura eletricista em São Bernardo do Campo, aparece o Everton lá como uma opção. Qual cuidado que eu preciso tomar? Geolocalização. A maioria das pessoas perdem dinheiro, rasgam dinheiro por não ativar a geolocalização. Quando você vai criar um anúncio, o Google fala assim: você quer fazer. Não lembro o nome específico que está lá, mas é geolocalização. O que é isso? Ele fala qual que é a região que você quer alcançar com o seu anúncio. Sim. Você coloca ali, ó, 10 quilômetros, 20 quilômetros ao redor de mim. Vai ter um círculo assim, com 20 quilômetros ao seu redor. Somente pessoas nessa circunferência que procurarem por eletricista vão te. Eu mesmo já vi anúncios aqui de eletricistas e quando eu fui ver, eu tô aqui em São Bernardo, Campo São Paulo. Quando eu fui ver o cara de Manaus Ô, louco. rodando o anúncio e tava gastando dinheiro aqui Nossa. e eu fui impactado pelo anúncio dele. Nossa. Erro. Então assim, você atende Manaus? Não, então não põe o Brasil inteiro, cara. Uhum. Põe só a sua cidade e uma quilometragem da sua posição.
A não ser que você atenda a cidade vizinha e assim por diante. Sim. Então, colocar o tráfego pago no anúncio do Google pode ser uma boa ideia, já que quando você faz isso, você vai estar habilitando ali a probabilidade de você aparecer primeiro na lista de empresas indicadas pelo Google, porque você vai Uhum. aparecer como patrocinado. Sim. Eles sobem lá na. Você também vai aparecer lá embaixo, se a pessoa rolar pra baixo, você vai aparecer no Google Meu Negócio. Só que você aparece lá em cima também. Talvez em primeiro, segundo, terceiro. Vai depender de como tá o seu anúncio, a qualidade do seu anúncio. Exato. Mas ele vai aparecer ali pra pessoa se ela pesquisou a palavra-chave. Isso é muito bom. Exatamente. E aí tem algumas outras coisas também que daria para fazer, né? Então essas que eu falei até agora são as principais, Uhum. mas eu posso estar cadastrado dentro do Ninja e essas plataformas, né? Uhum. Só que uma coisa que eu preciso entender, que essas plataformas, Get Ninja, Habitíssimo, nem sei se funciona Habitíssimo ainda. Mas essas plataformas, elas na verdade, elas só existem porque você não sabe vender. Sim. Vocês não sabem se posicionar digitalmente, na internet. Igual o iFood, né? O iFood, ele bomba pra caramba porque os restaurantes não sabem se posicionar na internet. Uhum. Porque se soubesse, pra que eu usaria o iFood? É. A ideia do iFood é, eu tenho um monte de clientes, potenciais clientes buscando comida. Coloque seu restaurante aqui. Exato. Agora, por que esses clientes estão buscando lá no iFood e não no seu próprio restaurante direto? Exato. Porque o restaurante não sabe fazer o que tem que ser feito, ou senão já criou uma maturidade. Várias opções. Mas, pro eletricista é muito mais fácil do que o restaurante. Sim. Bom, estas são as rápidas aqui. Tenho certeza, porque eu vejo isso acontecer com alunos frequentemente, Uhum. e você precisa colocar em prática isso, para que você consiga validar. Pelo menos você voltar aqui e falar assim, Everton, fiz tudo que você falou, não deu certo nada. Pode fazer, pô, né? Eu até tiro esse podcast do ar se você fizer o que eu falei aqui, tiver resultado. Agora, se você fizer e tiver resultado, o que você vai fazer? Volta aqui também. Fala, Everton, apliquei. Cara, deu bom. Fechei tantos negócios, a mais. Exatamente. Eu adoro contar história dos nossos alunos. Então faça isso. Beleza? Sérgio Gabriel, Certo? o que te despertou? Qual foi o seu despertar? Pra mim despertou a história do rapaz da palestra que conseguiu, ligou pro cara e fechou os 8 câmeras. Pra mim, Legal. se ele não tivesse ligado pra aquele cliente dele, O cliente não ia ligar pra ele de volta. não ia ligar. Então Exatamente. ele tomou a iniciativa de ligar. Com muito frio na barriga, hein? Lembrando, ele tava tremendo. Sim, Teve que beber água depois. Assiste o vídeo lá, pessoal. Ele tremeu de verdade. Coitado dele. Dó dele, mas fiquei muito feliz por ele também depois. Saiu da zona de conforto, foi lá e vendeu. Ele nunca mais vai deixar de fazer, porque olha só, naquele dia ele ligou pro cliente na frente de 100 pessoas. Uhum. Ele venceu uma barreira ali que não tem mais volta. Ele conseguiu subir assim em cima do muro e olhar do outro lado e falar assim, nossa, existe mundo além desse muro. Exato. Quando você vê uma coisa, não tem mais como você desver aquela coisa. Uhum. E foi isso que ele fez. O meu despertar foi o que o Juliano Nunes veio atrás aqui. O despertar desse podcast, a gente não falou diretamente, mas você precisa ter a consciência de que se você não chegar nas quantidades de horas que você planejou vender, você não alcança o seu resultado financeiro. Sim. E vão ter meses que você vai alcançar, tem meses que você não vai alcançar, mas você precisa estar focado nessa parada. Uhum. Perguntar, levantar a mão e falar assim, olha, como é que eu faço isso? De repente aqui no podcast, colocar nos comentários, o Juliano colocou nos comentários e virou um conteúdo do podcast. Foi. Pergunte aqui também. Faça o que tem que ser feito. E o legal dele é que, e também pra todo mundo, o primeiro passo, o passo zero, assim, antes de tudo essas dicas que a gente deu, é estar inconformado com a situação que ele tá. Eu tô inconformado de ganhar tanto. Eu quero ganhar mais, eu tô inconformado. Se você tá conformado, você não vai fazer nada disso que foi falado aqui. Se você já tá, tudo bem, tô ganhando o que eu quero, não quero mais não. Então você não vai fazer. Agora, então, o passo zero, antes de tudo isso, é estar inconformado. E é o caso do Juliano. Ele estava inconformado, ele só não sabia o que fazer. Mas ele estava inconformado, então isso foi genial. Eu costumo dizer na jornada eletricista,
Paulo fala assim, ó, os 3 passos, o primeiro passo para tomar a decisão certa é você estar, eu não uso nem a palavra inconformado, mas eu uso incomodado, que é a mesma coisa, né? Então, assim, ó, você tem que estar incomodado com o que você está vivendo, e se te incomoda, eu consigo te ajudar a melhorar. Agora, se você está acomodado, se você não está incomodado com aquilo, como é que eu vou poder te ajudar? Eu posso gravar 1 milhão de podcasts, se você não estiver incomodado com a sua situação atual, não vou conseguir entrar na sua mente, fazer você tomar a sua decisão. Agora, se você está incomodado, você está inconformado, me dá essa permissão. Começa a aplicar as coisas que você ouviu aqui. E depois a gente bate um papo, conversa. Exato. Certo? Certo. É isso então, leões. Muito obrigado pelo podcast aqui. Até a nossa próxima quinta-feira, no nosso próximo episódio do podcast Eletricista Classe A. Até lá.